Graça e paz, amados, como vocês estão? Bom, aqui quem está falando é o professor Davi Fagundes e hoje nós vamos estar falando acerca de grego bíblico. E quando eu falo grego bíblico, irmãos, eu estou querendo falar do grego koiné, né? Ou no grego moderno, o grego kini. Hoje nós vamos estar dando início aí ao nosso curso de grego bíblico. A ideia do curso é fazer uma alfabetização inicial, né? Ensinar você a ler grego bíblico. E posteriormente a isso, gostaria que vocês pudessem também tanto ler quanto fazer suas próprias exegeses com base no texto bíblico, o Novo Testamento em grego, no caso, e para que vocês possam também estar usando aí praticamente, fazer um uso nulo praticamente dos dicionários de grego, um uso quase nulo, um uso nulo ou quase nulo, né? A ideia é que você consiga ler o Novo Testamento em grego. Então, gostaria que vocês prestassem bastante atenção nas aulas, que vocês pudessem fazer anotações com tudo aquilo que nós estivemos aprendendo aqui, para que vocês possam estar retendo informações. O curso ele vai ter uma metodologia específica e a ideia é que ao final dessas aulas, né, perdão, ao final dessas aulas a gente possa aí estar praticando, lendo alguma coisa em grego, tá bom? Então, a gente segue por aqui. Então, assim, já de cara, eu gostaria de fazer algumas indicações para vocês aí de material de curso grego, ok? Indicações como, por exemplo, alguns livros que eu gostaria de indicar para vocês aí para fazerem o estudo de grego. Primeiro e indispensável, né? Se você vai estudar grego, é bom você ter um texto grego em mãos. Então, a indicação que eu faço é o Ricane Diatiki, né? Que no caso é o Textus Receptus, o Novo Testamento, né? O Novo Pacto, a Nova Aliança aí, em tradução livre, do Textus Receptus, ou o texto aí, né, mais confiável, por assim dizer, ok? Textos Receptus. Alguns cursos de grego podem indicar também o Novo Testamento grego, a versão de Nestor Weldon, o Novo Testamento Graece, etc. Eu recomendo o Textos Receptus, tá bom? Outros livros que eu acredito que vão fazer um bom acompanhamento, inclusive nós vamos estar usando alguns deles como base também, é o livro Aprenda o Grego do Novo Testamento, tá? Esse livro é do John Dobson, um livro muito bom para vocês estarem aí praticando, eu acredito. Pelo menos na minha opinião, ele é um dos melhores livros para aprender grego, né? Esse livro Aprenda o Grego do Novo Testamento. E Lições do Grego Bíblico, Gramática Fundamental, Lourenço Stélio Rega e Johannes Bergamen, ok? São esses livros aí, né? Então, que eu recomendo que vocês tenham em mãos para a gente poder estar fazendo um estudo adequado da língua grega, tá bom? Texto grego, obviamente. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho 3 Bíblias em grego, 2 que se tratam do Novo Testamento, um inclusive é o Novo Testamento grego de Nestor Adam. Não está comigo esse, eu emprestei. Tem também o Textus Receptus, que é o livro, o Novo Testamento grego de uso, por assim dizer, né, o que eu uso mais. E evidentemente que não podia faltar, né, uma Bíblia do grego moderno, que não é interessante para nós aqui, tá? Esse grego moderno. Mas aí vocês já devem ver que eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo grego, tá bom? Vamos estar usando esses livros como base, tá? Mas é claro, a ideia é ter uma apostila própria aqui do curso. Então, o quanto antes eu puder disponibilizar essa apostila aí do curso, vocês vão estar tendo acesso aí a uma apostila em PDF do curso de grego, tudo bem? Então, bora lá, pessoal. A princípio, antes da gente falar do idioma grego, das aulas de grego em si, é bom a gente entender um pouco acerca do que se trata o grego, né? Então, ver como é que se trata, como é que é essa relação no Novo Testamento, por que que ele foi escrito em grego, não é mesmo? São algumas perguntas que fazem sentido, inclusive porque eu já vi algumas pessoas questionando o fato de que no período do Novo Testamento, no período em que o Novo Testamento ele estava sendo vivido, as pessoas elas falavam aramaico, Jesus falava aramaico, etc. Então algumas pessoas questionam se eles falavam aramaico, por que foi escrito em grego? E a gente vai ver que o grego koiné, né, o grego kini, grego koiné, que a gente vai estar estudando aqui no curso, ele é um idioma ele foi um idioma extremamente importante naquele período ali, tá?
Ele não foi o primeiro grego e também não é o Ancient Greek, né? O grego clássico. Ele não é o grego clássico, para a gente não confundir, tá bom? Mas algumas pessoas elas podem ter esse tipo de questionamento, esse tipo de pergunta. Então, por que que foi escrito em grego se o idioma principal não era o grego, tá? E a gente vai entender isso hoje, tá? Então, nem se preocupe. Acerca do grego, né? O grego é um dos membros da família aí de línguas indo-europeias, né? Que vai de toda aquela parte lá da Europa, parte da Ásia. Então, é um idioma que a gente poderia até dizer que não é tão simples de se aprender. O grego não é um idioma fácil, tudo bem? Mas é um idioma que a gente, com o esforço adequado, a gente consegue assimilar bastante, tá bom? Eles têm esses idiomas, eles têm inclusive um parentesco muito forte, né? Esses idiomas que tem essa raiz indo-europeia. Então, se a gente pegar, por exemplo, no grego, a palavra pai é pater, tá? Inclusive, se a gente fosse fazer a oração do Pai Nosso em grego, seria como Pater imon, oentis oranis, isso utilizando o grego moderno, né? Mas é pater, ok? No latim, pater também, se a gente falar do sânscrito, pita, no persa antigo, pitar, no gótico já vai dizer fadar, no inglês father e no alemão vater, tá? Mãe, por exemplo, em grego é meter, no latim mater, no sânscrito matar, no báltico mate, no inglês mother e no alemão mutter, tá bom? Então são idiomas aí que eles vão ter relações entre si. Se a gente for falar sobre os períodos, né, a gente vai ter, por exemplo, o período formativo. O período formativo é o período em que foi falado o grego primitivo. Esse período ele se estendeu aproximadamente desde 1500 a.C. até 900 a.C. Foi nessa época que se originaram os três dialetos principais da língua grega, que no caso é o dórico, o eólico e o jônico ático. Inclusive, para quem é músico, essas palavras dórico, jônico, elas podem ser até familiares, né? Porque a gente vê essas palavras estudando música nos modos gregos, né? Então daí que vem. Tem o período clássico, que foi um período que foi de 900 a.C. até 330 a.C., né? Esse período do grego clássico é o grego mais... o grego clássico é o grego que ele ficou famoso ali por causa das obras literárias que foram escritas, né? Como, por exemplo, a Ilíada, a Odisseia, que foram atribuídas a Homero, etc. E temos exemplos bem antigos de literatura grega que foram escritas utilizando o grego clássico, tá? Temos a gente também algumas obras de Hesíodo, Heródoto, Platão, entre outros. Nesse período, o dialeto que era mais destacado foi o ático, né? O dialeto que mais ficou forte ali era o ático, que também foi o dialeto que se tornou a base principal para o grego koiné, né? Um dialeto ali que foi o grego ático, ele se tornou a base principal para o grego koiné, que é o grego que foi utilizado para ser escrito o Novo Testamento, ou o NT, tá bom? A gente vai ter o período koiné também, que é o período que se inicia, né, depois com as conquistas de Alexandre o Grande, né, Alexandre o Grande, ali que vai de 330 antes do nascimento de Cristo e se estende até 330 depois do nascimento de Cristo, né? Todo o Império Romano começou a falar o grego koiné, koiné que significa ali comum, né? Era um idioma para vocês terem uma ideia, o grego koiné naquela época ele era equivalente mais ou menos ao nosso inglês hoje, né? Era um idioma bastante comum, bastante falado. Tá aí, inclusive, a resposta para os céticos, por que falavam aramaico, e foi escrito em grego, né? Porque é a mesma coisa que você pegar uma importante obra que você quer que as pessoas... Você escreve um livro que você quer que o mundo todo entenda, consiga ler aquele livro. Você vai escrever esse livro no seu idioma materno, se você for do Brasil. Você vai escrever esse livro para o mundo todo ler em português ou em inglês? Em inglês, porque inglês é um idioma ali que vai abranger mais pessoas, né? Então, o grego, ele era o idioma que abrangia mais pessoas, certo? Outra coisa interessante sobre o grego é que por volta de 250 antes do nascimento de Cristo, a gente vai ter o Antigo Testamento em hebraico, ele foi traduzido para o grego,
E aí foi que nasceu a Septuaginta. E justamente a Septuaginta ela foi escrita utilizando o grego koiné, né? E mais tarde, no primeiro século, surgiram os manuscritos do Novo Testamento. E também foi esse grego utilizado na sua redação, né? Esse foi o grego principal para a inscrição do Novo Testamento, o grego que foi utilizado para a inscrição do Novo Testamento. Aí a gente vai ter também, no final, né, do período do grego koiné, a gente vai ter o período bizantino, né, que vai ser após a divisão do Império Romano, né? A gente vai ter algumas questões aí importantes também, que não vão ser tanto do nosso interesse assim, porque aí já é posterior ao período do grego koiné, tá bom? No período bizantino, a língua principal, a língua de uso comum, vai ser justamente o grego bizantino, que é uma continuação do grego koiné, tá? E vai ter uma ampla maioria dos manuscritos do Novo Testamento foram copiados nessa era bizantina, né? Eles foram copiados, escritos nesse período do grego bizantino, tá bom? Que esse período aí ele se estendeu até a queda de Bizâncio, né? Constantinopla, em 1453 depois de Cristo. Aí depois desse período, né, depois de 1453, a gente vai ter o grego moderno, que é o grego atual, né? Esse grego moderno ele vai começar depois da queda do Império Romano Oriental, que é a língua de uso comum desse período, né, que é conhecida como grego moderno, que é o grego falado hoje nas ruas de Atenas e representa o estágio atual, né, do desenvolvimento natural da língua, desde os antigos gregos até os nossos dias. Tá? Então, aí a gente fazendo um paralelo entre os períodos do grego, a gente vai ter o período formativo, que vai ali 1500 antes do nascimento de Cristo, até 900 antes do nascimento de Cristo, o grego clássico, 900 até 330 antes do nascimento de Cristo. De 330 até 330 é um período bem fechadinho até, né? A gente vai ter o grego koiné, que é o período inclusive da descrição tanto da Septuaginta quanto do Novo Testamento grego em si. O período bizantino, que vai de 330 até 1453, isso aí já depois de Cristo, tá bom? Então, esse período bizantino aí também vai ser um período importante, porque algumas cópias do Novo Testamento grego vão ser feitas durante esse período bizantino, tá bom? E de 1453 até os dias atuais, a gente vai ter aí o grego moderno, tá? E assim a gente vai ter a história em si do grego. Por que é importante estudarmos grego para fazermos exegese de um texto, por exemplo? Algumas pessoas podem se perguntar se não seria o bastante somente pegar a melhor versão da Bíblia. E aí já fica outra questão, qual a melhor versão da Bíblia, não é mesmo? Eu acho que uma pessoa que busca estudar grego provavelmente vai querer uma versão boa do grego, né? E uma versão boa não só do grego, mas do português. Até porque o português ele vai utilizar ali, né, dos idiomas originais para fazer a sua tradução, certo? E qual é a melhor versão da Bíblia em português, por exemplo? Algumas pessoas vão dizer que a NTLH ou a NVI, porque elas têm uma linguagem mais atual, uma linguagem mais recente. Mas, infelizmente, não. Pelo menos com base histórica, a melhor versão da Bíblia em português. Em inglês, a melhor versão da Bíblia é a King James. Em espanhol, a melhor versão da Bíblia vai ser a Reina Valera, tá bom? Eu tenho essas duas. Mas em português, eu indico duas Bíblias em português. Essas duas Bíblias são a ACF, Almeida Corrigida e Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, e também indico a ARC, com exceção que a ACF ela foi feita utilizando 100% dos textos originais, tá? Então ela é a Bíblia mais fidedigna possível. E das Bíblias em português, ela seria a Bíblia mais equivalentemente interessante, né? Por assim dizer, a Bíblia mais fiel ao grego ao idioma original que nós vamos estar estudando aqui, ok? Então, das Bíblias em português, essas são as minhas duas indicações. As outras versões eu não indico tanto, justamente porque se tratam de versões gregas, utilizam de versões gregas que não são tão confiáveis, né? Teve ali o período em que os manuscritos passaram por Alexandria, mas isso aí já é para outro tipo de vídeo, tá? Isso aí já é pauta para outro tópico, pauta para outro assunto aí, para falar de outra coisa, tá bom? Então, por hoje, pessoal, para essa primeira aula aqui, o conteúdo vai ser esse,
tá bom? Um pouquinho da história do grego aí, e eu espero que vocês tenham conseguido entender acerca, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem estar deixando os comentários aí embaixo, ok?